Bom dia, queridos. Estamos de volta para glorificar o nosso Deus. Hoje, ainda no capítulo 8, veremos apenas dois versículos, o versículo 29 e o versículo 30 de Romanos 8. Eu preciso explicar, e muitos dizem assim, hoje a mensagem não foi uma mensagem, foi um estudo. Toda mensagem tem que ter explicação, e de forma expositiva, senão não entendemos nada. Então, nós vamos ver uma gama muito grande de versículos hoje que vão nos auxiliar ou auxiliarão a compreensão do primeiro versículo 29. O tema da mensagem que eu dei para hoje é um tema que instiga e instigou muita gente com certeza, levados para um futuro sem fim, parte 1. Porque no próximo domingo eu farei a parte 2, referente ao versículo 30. Tamanha é a quantidade de argumentos a serem expostos. Então eu vou ler o texto hoje. Versículo 29, capítulo 8 de Romanos, 29 e 30. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Eu queria dizer para você que nós, reformados, não pregamos sermão carapuça. Às vezes as pessoas comentam isso. Nós pregamos expositivamente. Então eu estou expondo o livro de Romanos, não de forma exaustiva, porque senão levaríamos o triplo, quádruplo do tempo, e isso seria e é o ideal. E aí chegamos no capítulo 8, versículo 29 e 30, que vão falar de coisas, 5 itens, que são presciência, eleição, chamado, justificação e glorificação. Não tenho como fugir disso, embora algumas pessoas pensem que nós, reformados, só usamos esse texto. Ok? Então, nós estamos indo desde o capítulo 1 e agora chegamos nesse ponto, versículo 29. Ok. Portanto, vamos dar em dois domingos e eu quero levar vocês, juntamente comigo, graças a Deus, já entendemos o que é sermos levados para um futuro sem fim. O que é um futuro sem fim? É a eternidade. A eternidade é um futuro que não tem fim, ele nunca mais vai terminar, ele vai durar sempre. E aí nós vamos ver a primeira parte hoje. Primeiro argumento que eu queria usar é um erro que uma parte maior do protestantismo, infelizmente, usa sobre presciência. Entendem errado. Eles dizem assim, Deus previu quem iria aceitar ou aceitá-lo, crer nele, e assim Deus elegeu com base na iniciativa humana. Ou seja, isso não é monegismo, é sinergismo. O homem ajuda a Deus na salvação. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia fala disso. Então, eu quero me desvencilhar do denominacionalismo. Eu não estou preso à denominação. A denominação que frequento e eu estamos presos à Bíblia. Então, o que manda é a Bíblia e não uma cartilha humana. Pois bem, Deus, o Criador, não pode ser um Deus que não tem soberania, que vai lá na frente, olha o que o Joãozinho fez, volta lá atrás e escreve o nome de Joãozinho, porque Joãozinho vai aceitá-lo. Isso não tem base bíblica, não tem um único versículo bíblico que garanta isso, ou que desencadeie um entendimento para esse fim. Então, o que a Bíblia fala? Ensinamento bíblico. Só cremos por meio da fé. E fé é um dom de Deus. O que é dom? É uma dádiva, Deus dá, tome. Se Deus não der, eu não tenho fé nele, não vou crer. Pastor, e Deus dá para uns e não para outros? Absolutamente sim, é isso que a Bíblia fala. E nós vamos ver isso. Efésios 2, 8 e 10, Efésios, a carta escrita a Éfeso, na Turquia, Paulo vai dizer assim, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, através da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Pastor, eu nunca tinha percebido essa passagem. Efésios 2, versículo 8. Agora, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Por isso, eu sou salvo para fazer boas obras, e não o contrário. Preparou de antemão, antecipadamente, para que nós as praticássemos. Veja, tudo é antes.
antes de eu nascer, antes de eu pensar, antes de eu querer, antes mesmo de eu saber que eu existo. Isto é o que a Bíblia fala. Não tem nada a ver com denominação, com presbiterianismo, assembleanismo, batista, congregacionalismo, luteranismo, calvinismo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a Sagrada Escritura, a pregação fiel e exposição fiel das Sagradas Escrituras. Uma outra passagem que eu quero ver para entendermos o versículo 29 de Romanos está em João capítulo 6, João Evangelho, capítulo 6, versículo 44, 47 e 65. 44. Ninguém pode vir a mim, ninguém. Deus é quem está falando. Deus agora é mentiroso, Deus é soberano. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Acabou a questão. Encerrou. Se o Pai, Jesus falando com Deus, Pai e Filho, se o Pai não trouxer a mim, ninguém vem até mim. Portanto, não é Maria que leva, Moisés, Abraão, Sansão, nem Salomão. Não é a minha própria vontade, nem a minha mão levantada no culto. Isso é muito bonitinho, mas não tem base bíblica. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Obra exclusiva e única de Deus, monergisticamente. Versículo 47. Em verdade vos digo. O hebraico não tem superlativo, então eles repetem, né? A gente diria assim, verdadeiramente, mas aí se traduziu respeitando o original. Em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna. Ora, até as pessoas que não creem nessa linha bíblica, e não fazem de propósito, eu quero entender, porque se fazem de propósito, aí a coisa já virou pecado. Entendem e aceitam, e aí é unânime, todas as pessoas que creem em Cristo entendem que quando crê, são salvos. Meu irmão, minha irmã, se você crê, você tem a vida eterna. Não vire chacota de sociólogos, historiadores e professores de português na nossa idiomatia, no nosso país. Porque se é eterno, você não perde, meu irmão. Como eu perco algo que é eterno, que não tem fim? Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Já tem a vida eterna se creu. Você prefere dizer que levantou a mãozinha e creu? Você tem a vida eterna. Como é que você perde? Versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho tido. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eu estou lendo o texto bíblico, usando a versão da NVI, mas você pode usar a sua versão, vai mudar uma ou outra palavra, o sentido é o mesmo. A Bíblia é uma só. Então, ninguém vem se o Pai não trouxer. Qual é o outro caminho? Que Bíblia você está lendo? Agora, observe 1 Coríntios 4, 7. Ela vai nos ajudar a entendermos também Romanos 8, 29. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Quem é que me torna? Quem é que torna eu e você diferente de qualquer outra pessoa? Deus. Cristo me salvando. O Espírito Santo me selando. O que você tem que não tenha recebido? O que temos? A salvação. Recebemos a salvação. A salvação não foi conquistada, eu não conquistei, eu não dei um pulo mais alto, eu não bati um recorde, a salvação me foi dada. Não sou eu que quero, é Deus quem me dá e me faz querer. Tente achar um versículo bíblico que diz, eu quero ser salvo. Eu vou deitar e dormir, para não cansar. E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, na Grécia, e instigando isso, questionando, por que você tira a onda? Por que você comenta alegremente por uma coisa que você não fez nada para receber? A meritude é toda divina. Um outro texto, Filipenses agora, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado, o privilégio de não apenas crer, portanto, eu só creio através da fé. E a Bíblia diz que fé é dom de Deus. Isso é inquestionável, irrefutável e indiscutível.
Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Deus me deu a fé e me deu o privilégio de crer nele e também de sofrer por Ele. Isso põe em terra o meu livre arbítrio, que não existe, existe livre agência, uma arbitração, uma escolha minha limitada, e também a ação do Pai constante sobre a minha vida. É isto que a Bíblia vai dizer. Veja, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Põe por terra também essa falácia de que crente não sofre. Crente não precisa de cesta básica, crente não é abandonado, não é estuprado, não é morto, não perde o emprego. A Bíblia não me garante isso, pelo contrário, Jesus afirmou categoricamente: no mundo tereis aflições, vocês vão sofrer. A nossa vida é sem sofrimento, sem pecado, e uma alegria só é na glorificação. Nós estamos na santificação. Deus está nos aprimorando. Aqui sofreremos o tempo todo. Eu preciso fazer então um outro comentário. Veja, não esquecendo, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, lembra? Antemão, antecipadamente, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é como se fosse o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, o primeiro. Nós somos irmãos porque fomos feitos filhos adotados por adoção ao Pai e selados pelo Espírito Santo. Então não tem volta. Deus estabelece aqui o seu amor em determinadas pessoas, muito antes dessas pessoas nascerem, tornando-as suas. Pastor, Deus estabelece o amor por mim antes de eu nascer? Mas ele nem perguntou se eu queria e nem pergunta, porque essa pergunta não é feita na Bíblia. É feita em muitas igrejas, em cultos que não estão entendendo direito a palavra. Você quer aceitar Jesus? Quando a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, diz Deus, mas eu escolhi a vós outros. Note que esse versículo nunca é lido num apelo, porque senão um apelo vira uma mentira. E Deus não apela. Deus chama e o chamado dele é irresistível. O Criador não pode ser resistido pela criatura. Ou então Deus faz o que quer e eu não tenho direito? Absolutamente sim, e graças a Deus por isso. Porque se fôssemos fazer o que nós queremos, ou que dá vontade, nós queremos como porco ir para a lama, pecar toda hora, adulterar, fumar, beber, falar palavrão. Isso é pecado, pastor? Sim. A Bíblia condena tudo isso, porque faz mal ao meu corpo, que é morada do Espírito Santo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Não sou cada um a morada. Todos nós juntos somos a morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Então, você que ainda tem dúvida, mas isso é feito antes de nascermos? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que diz aí. Porque Deus nos escolheu nele, para Ele mesmo, antes da criação do mundo. Outras versões dizem antes da fundação. Lembra a fundação? Obra, você faz a sapata, bota pedra, vergalhão, joga concreto e depois você levanta a coluna que vai servir de base para a casa, para o prédio, para a estrutura. Antes de Deus fazer isso, a base do planeta, orbitalmente, Deus já havia nos escolhido. Você, você e você. Mas, pastor, isso é difícil de entender. Concordo. Porque você não coloca numa mente finita a infinitude. Deus é infinito. Cremos pela fé. E fé é dom de Deus. E Deus só dá para os eleitos. Por isso que às vezes você tem um amigo que você explica, ele admira e não crê. Porque Deus não lhe capacitou. Se Deus não lhe capacitar, não abrir a mente, ele não entende. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Quem és tu que me persegues? Eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. Paulo fazia de boa intenção e estava pecando, porque não tinha sido revelado a ele. Paulo já era muito inteligente, já tinha caminhado com Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, escola de Viléu. Paulo era fariseu. Paulo estudava os cantos das páginas da Bíblia da época.
O Antigo Testamento que já estava todo compilado, embora não agrupado. E Paulo pecava, como todos nós pecamos, e não entendia, porque Deus não havia revelado a ele. Depois que revelou, Paulo entendeu, e aí de perseguidor ele virou perseguido, porque o mundo nos persegue. O mundo não aceita Cristo, porque Cristo não o tocou. E a gente não sabe quem Deus vai tocar. Ok. Versículo 5. E em amor nos predestinou. Ou seja, nos preparou para andarmos para Ele, deu o nosso rumo, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha quantos versículos, uma gama enorme de versículos da Bíblia que se completam, falam a mesma coisa, apontam para o mesmo propósito, o de Deus. Então, Efésios 1, 4 e 5 diz que Deus me escolheu antes de fundar o mundo e me preparou para ser dele. Eu nem era nascido, o mundo nem existia. Papai, mamãe, vovô e vovó nem pensavam em existir nem em casar. Antes disso, Deus já te escolheu. Por que isso não é pregado na maioria das igrejas? Porque fica mais bonito fazer um sinalzinho e o grupo de louvor correr para frente, tocar uma música melosa, harmoniosa, mas melosa. Quem sabe algumas irmãs choramingarem. E aí o pastor fazer um apelo e lotar de gente na frente que levanta a mão. No domingo próximo, talvez metade não esteja indo. Eu não estou dizendo que Deus não possa tocar nessa hora. Mas Deus não apela a ninguém. Ele chama eficazmente. Tu és meu. E quando Deus chama, o chamamento dele, o chamado é irresistível. Jesus fala isso do Pai. Quem sou eu e quem é você como pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, para dizer o contrário? Conforme o propósito, olha o versículo 5. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Mas, pastor, e qual é a vontade de Deus que eu não consigo entender? Há livros que fazem sucesso no mercado evangélico, me permita dizer esse termo, que vão tratar da vontade de Deus. Bem, a Bíblia trata disso, é na Bíblia que temos que correr. E livros que citam a Bíblia exaustivamente, expositivamente, fazendo uma boa exegese, esses devem ser lidos. E aí, João 6,39 vai nos explicar isso. Qual é a vontade de Deus? E João 6,39 diz: e esta é a vontade daquele que me enviou. Jesus que está falando. Que eu não perca nenhum. Se o versículo parasse aí, seria uma coisa, mas ele prossegue. Dos que me deu. Meu irmão, se você procurar um bom professor de português, ele vai dizer o que eu estou falando. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Não é de todos, e sim daqueles que Deus deu para o Filho. E nós vamos ver, já vimos e vamos ver de novo, que Deus dá para o Filho os que são dele, os que ele escolheu na eternidade, antes de existir o planeta. Mas isso não é calvinismo, não é presbiterianismo, não, isso é bíblico. João Calvino, Felipe Melanchthon, Abraham Kuyper, John Knox, Guilherme Farel, Teodoro Beza, Spurgeon, Charles Randall Spurgeon, o maior pregador batista de todos os tempos, Jonathan Edwards, congregacional, portanto não estamos falando só de presbiterianos, viram isto na Bíblia. A Bíblia já falava disso. Então a militude é do livro santo e não de nenhum movimento que recebeu um nome porque as pessoas já atribuíram à pessoa que o defendeu. Mas a Bíblia já falava nisso. Então, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Portanto, estamos sendo levados para um futuro sem fim. Qual é esse futuro? A eternidade. Deus está nos levando para a eternidade. É um futuro que não terá fim. Ele é eterno. E é difícil entender isso, humanamente falando, porque nós só conhecemos e vemos e vivemos com coisas que aparecem, nascem, surgem, crescem, vivem e vão acabar, morrer, murchar, deixar de existir. E a Bíblia vem e fala que Deus está preparando um futuro sem fim, eterno, para que eu e você vivamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eternamente. Esses são os eleitos.
que a Bíblia fala de Gênesis 1, Apocalipse 22. Observação. Eu vou ler de novo o versículo 29 de Romanos 8. Pois aqueles que de antemão, antecipadamente conheceu, também os predestinou. Deu rumo a eles, para serem conformes, de acordo com a imagem do seu Filho. Nós temos que refletir e vamos refletir a imagem de Cristo. Por isso, olha, ali vai um cristão. Ele é seguidor de Cristo. A fim de que ele seja o primeiro entre muitos. Jesus é o mais velho de muitos irmãos. Ele é original, é único, unigênito do Pai. Nós fomos adotados. O conheceu, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, presciência, refere-se ao agrado divino, à satisfação divina. Conhecer é isso. Deus se agradou, fez a vontade dele. Isso é ação soberana. Deus não tem que dar explicação, porque ele poderia até não nos ter criado. Deus poderia não ter feito o mundo, o planeta Terra. Quem sou eu e você, como diz em Romanos 9? Quem és tu para discutires com o Criador? Por que me fizeste assim? O conheceu, presciência, refere-se ao agrado divino, onde Deus estabelece seu amor em alguns, muitos seres humanos, mas não em todos. Deus não estabelece esse amor para todos. Por quê? Porque Ele não quer. Soberania significa fazer o que quer, sem explicar e dar satisfação. Nós estamos acostumados com uma coisa muito errada. Isso aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Não sei aí onde você está, seu contexto familiar, de onde você vem. Eu, por exemplo, sou filho de imigrantes. Mas é muito comum no Brasil entendemos que aos 14, 15 anos já começo a ter asas próprias e aos 18, 20 sou dono do meu nariz. Você nunca é dono do seu nariz totalmente. Você vai dar sempre satisfação a alguém, ao pai, à mãe, ao patrão, à esposa, ao marido, aos filhos, sempre. Então, nós somos criados a partir de um ponto que nos é dito, olha, agora você manda em você mesmo. Eu não mando em mim mesmo. Saia sem roupa na rua que você é preso, atentado ao pudor. Que dê o livre arbítrio. Eu quero escolher andar nu. Existem países que erradamente, isso é uma coisa que eu defendo, que não tem necessidade nenhuma disso, as pessoas vão para lá para praticar o nudismo e ali andam nus, um na frente do outro, mas não podem sair daquele local. Que dê o livre arbítrio. Livre arbítrio é fazer nudismo em qualquer lugar. Mas isso fere o pudor e os bons princípios, então tem um lugar restrito. Isso se chama livre agência. Deus me limitou. Eu não tenho liberdade total. Isso é o que a Bíblia diz. Olha quanta coisa você aprende errado, porque líderes e pastores que não estudam a Bíblia de acordo estão mais interessados em ensinar o que a denominação defende do que ir para a Bíblia. Eu conheci um dirigente que não era pastor que disse para mim, a minha Bíblia foi escrita em português. Senhor Deus, a minha também, mas o original foi escrito em grego e em hebraico. Alguns pequenos trechos do Antigo Testamento em aramaico. Não foi escrito em inglês, francês e alemão, isso foi traduzido. Portanto, quando eu tenho uma dúvida, eu tenho que ir ao original, ver o texto, o contexto, fazer uma aplicação e depois trazer para hoje e ver o que isso se encaixa. Para isso você tem que estudar. E muito, não é pouco não. Eu quero analisar a questão de não para todos, o texto áureo da Bíblia. Você sabe qual é o texto áureo da Bíblia? Todo cristão, todo protestante, todo crente sabe, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, rapidamente, de forma direta, porque Deus tanto amou, tanto é quantidade, e nós não entendemos esse tanto. O mundo, e aí não é o planeta todo, a palavra cosmos em grego, tá? Não é o planeta todo, árvores, montanha, nada disso. Que entregou o seu Filho unigênito, o único,
para que todo aquele que nele crê, só cremos através da fé. E fé é dada por Deus, dom, dádiva, mas tem a vida eterna. E os que têm vida eterna não perdem, porque eterna é eterna, meu irmão. Não seja motivo de riso do mundo. Só os evangélicos entendem que eternidade não é eternidade. Deus dá aqui a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna porque creio. Como é que eu a perco? Explicação. Mundo é toda a categoria de pessoas, e não todas as pessoas. O asiático, o europeu, o sul-americano, o português, o alemão, o brasileiro, o pardo, o negro, o branco, toda a categoria de pessoas. Mundo aí, no original, é toda a categoria de pessoas. Todo aqui no grego não possui o sentido absoluto. Exemplo, todos torcem pelo time tal. Eu sei que você é pessoa no time aí, mas eu não vou falar. Não precisa. Todos torcem pelo time tal. Isso é uma força de expressão. Você sabe que mesmo alguns times se destacando muito sobre outros, nem todos torcem pelo time tal. Por exemplo, o Brasil, a nação onde vivemos, é o único país do mundo que tem 5 títulos de campeão mundial. Todos torcem pelo Brasil. Você ouve isso no mundo inteiro. Mas é uma mentira. É uma força de expressão. Nem todos torcem pelo Brasil. Portanto, não entenda a força de expressão e não traga isso para a Bíblia. Na Bíblia você vai entender dentro do original grego, fazendo uma exegese muito boa. Por que eu falo grego? Porque estamos analisando o Novo Testamento, período neotestamentário. Então, isso é o que significa João 3,16. E aí a maioria diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo todo. Então todo mundo está salvo. Não é isso que o texto diz, em momento nenhum. Ok. Deus ama a criação, homens e mulheres, de todas as raças, línguas, povos e nações. Porém, só os que creem, e só crê aquele que Deus dá a fé. Você já viu isso comigo hoje aqui. São salvos. Só é possível crer através da fé. E fé é dom de Deus. Então a gente roda e para no mesmo ponto, que é a Bíblia. A Bíblia ordena a maior e única autoridade sobre salvação do homem, a palavra de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante, Deus. Quer entender como funciona o homem? Leia a Bíblia. Vamos a uma análise de um outro texto. 1 Timóteo, muito usado pelas pessoas que não concordam com isso e não sabem fazer uma exegese do texto. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 6, eu vou ler todo o texto, 6 versículos. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se parasse aqui, todos os homens, indiscriminadamente. Mas o versículo 2 vai dizer quem são todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então não são por todos. Esse texto aqui, que está sendo analisado, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que todos os homens, esse grupo seleto aqui, desse texto. Existem outros textos que nós vamos analisar. Eu não posso sair desse texto e pegar um outro e não explicar esse texto. Pois há um só Deus e um só mediador, único, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Pergunta que não quer calar, portanto. Se Deus deseja que todos sejam salvos, é o que alguns dizem, Deus quer salvar o mundo todo e Deus vai salvar o mundo todo, é a vontade dele. Como explicar o fato de que ele salvou somente os que o aceitaram? Alguns dizem, não, você aceita Jesus e Jesus se salva. Então o Criador, o onipotente, tem todo o poder, o onisciente, o onipresente, o soberano, agora está roendo unha, torcendo para que você o aceite. E ele só pode salvar você se você o aceita.
Deus deixou de ser soberano e foi reduzido à qualidade do homem, e o homem agora é a qualidade de Deus, é soberano. Mas pastor, eu tenho livre-arbítrio, mas livre-arbítrio não existe, porque eu não tenho liberdade para fazer o que quero a qualquer hora. Isso é livre-arbítrio. Eu não tenho condição de aceitar a Cristo, porque a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. É Ele quem escolhe, é Deus que vem ao homem. É Deus que toma a iniciativa. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, morto não tem vontade. Quando Paulo passou a viver espiritualmente, foi quando Deus o tornou vivo no tempo humano, porque Paulo já nasceu salvo. Nós somos salvos na eternidade, não quando toca a musiquinha e o pastor faz um apelo na igreja. Você leu isso comigo em Efésios 1, 4 e 5. Olha como a leitura de um texto isolado, e nós não estamos fazendo isso, nós estamos expondo todo o livro de Romanos. Eu não estou evitando versículo nenhum. Ok. Como explicar então o fato de que ele salvou somente os que o aceitaram? E os que não o aceitaram? Deus não quer salvar todos? Por que não salva os que não aceitam? Não é da vontade de Deus salvar todos. Não é da vontade de Deus salvar todos, pastor. Agora eu não posso concordar com você. Bem, eu já mostrei alguns versículos, vai aqui mais um. João 17, versículo 9. João, o Evangelho, tá? Eu rogo por eles. Rogar, orar, pedir. Jesus está falando. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. E você vai dizer, não, mas não é mundo, não é bem assim. A continuação vai explicar. Mas por aqueles que me deste. Meu irmão, consulte um professor de português. Não precisa um professor de grego, não. Um pastor que fez uma faculdade de teologia. Mas isso não precisa. Deus revela quem Ele quer. Sim. Abra a boca que está encherei nunca significou não precisa estudar. Significa aumenta a tua capacidade. Eu derramo mais. Por isso que Pedro e Paulo tinham unção de Deus, mas o entendimento de Paulo sobressaía o de Pedro, porque Paulo estudou muito mais. Deus nos usa, e os que são acomodados e não querem estudar, começam a pregar heresias e falácias. Os que estudam têm muito menos chance de pregar heresias e falácias. Ok. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Jesus só ora, só roga, só intercede, só pede por aqueles que são do Pai. Tu os me destes, e os que vêm a mim, de modo nenhum não sairei fora. É o que diz a Escritura. Rogo, o que é rogo? Guarda espiritual, santificação e glorificação. Jesus aqui está intercedendo. Ele é o único intercessor, não é Maria. Maria, mãe de Jesus, feliz, bem-aventurada e feliz, foi escolhida por Deus para gestar Jesus. Ela não gerou porque mulher não gera, mulher gesta. Quem gera é o homem. No caso de Jesus, quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus, o Deus Trino. José não teve participação, nem Maria. Maria só incubou e gestou, carregou, alimentou o feto até ele nascer. Então Jesus roga, ele pela guarda espiritual, pela santificação, período que vivemos, e pela glorificação, período que estamos rumando, estamos sendo levados para um futuro sem fim, a eternidade. Vamos ver então uma passagem do Antigo Testamento. Gênesis 18, 19. Pois eu escolhi. Olha Deus aí de novo falando em escolha. Ou será que agora vamos jogar o Antigo Testamento fora? Não o velho, ele não é velho, ele é o antigo. E ficar só com o novo. E há pessoas que dizem assim, Paulo é machista, joga o novo fora, é o que o diabo quer. E aí você não tem mais a Bíblia. Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi. Está falando de quem? Abraão. Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Olha Deus aí não só escolhendo, mas ditando toda a vida de Abraão. Vai ser assim, assim, assim. Que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, só desse modo, o que lhe havia prometido. Farei de você uma grande nação.
Isso não é escolha? Você pode mudar aí para o inglês, para o grego, para o alemão, qualquer idioma, está lá. Escolhi Abraão. Observação. Escolha divina. Gênesis 2, 1. Disse o Senhor a Abraão, ainda antes de trocar o nome. Deus troca o nome de Abraão e não respeita o livre-arbítrio dele, né? Deus troca o nome. Porque Deus é soberano, Ele manda no ser humano. Saia da tua terra. Já viu algum pastor pregar sobre isso? Dando a ênfase do que o texto está dizendo, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, vamos aplicar nós, sai do Brasil, larga a sua famíliazinha, a sua novelazinha, o seu contexto, a sua casinha, vai para um outro país que eu vou te dizer qual é e fica lá. Esse é o Deus da Bíblia, mas não é o Deus que é pregado. O Deus que é pregado é um Deus que se molda ao ser humano. Ur dos Caldeus, sai da tua terra, sai de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus hoje é o Iraque. Se Deus não tocasse em Abraão, Abraão seria um muçulmano. A maioria do iraquiano são pessoas que não aceitam, não leem, não querem a Bíblia. Não existia Israel. Deus tira um iraquiano, iria ser o Iraque, hoje é o Iraque, Ur dos Caldeus. A localização é tal Mucaiá, no sul do Iraque. E isso foi descoberto por Leonard Woolley, um historiador, um arqueólogo britânico, Sir Leonard Woolley. Então são fatos irrefutáveis. Contra fatos não há o que se discutir. São comprovadamente científicos, comprovadamente bíblicos, por uma boa exegese. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão te conheceu antecipadamente. Eu estou repetindo o versículo porque é esse o versículo de hoje. Tudo isso que vimos até agora, essa quantidade, essa gama enorme de versículos, é para ajudar a entendermos o que o 29 está falando. Pois aqueles que de antemão, antecipadamente, Deus me deu. Conheceu, ou seja, escolheu antecipadamente, também os predestinou. Deu rumo para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos então pedir auxílio a um outro texto do Antigo Testamento, Jeremias 1, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Já viu algum pastor pregar sobre isso, respeitando o que o texto está dizendo? Antes do bebê ser formado no ventre da mãe, Deus já havia escolhido. No caso aqui, a fala sobre Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Onde está o livre-arbítrio e a vontade humana? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento está solidificado, uma boa sapata, vergalhões, pedra, concreto. Isso não sai, não muda. O prédio não cai se tiver uma boa base. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. E aí, 2 Timóteo 2,19 vai dizer que inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence, porque Ele escolheu lá na eternidade e salvou. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Duas explicações rápidas, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. Isso para mim é um prazer. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. Deus não muda. Lembra da exposição de domingo próximo passado? Eu não tenho a chave na oração que muda e molda o coração de Deus. Deus não me atende se eu não orar de acordo com a vontade dele. Por isso que o Espírito Santo intercede, conserta a oração. Segundo ponto. O Senhor conhece a quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. É muito comum dizer, se eu sou salvo, então vou para a gandaia. Não. O salvo que não perde a salvação porque ela é eterna, não se perde o que é eterno. A Bíblia diz que Deus dá e jamais tira. O pecado que eu ainda vou cometer já foi perdoado e isso me faz viver uma vida cada vez com menos pecado, que é o que Paulo vivia, aquela briga, aquele conflito de Romanos 7.
Paulo queria perfeição e não conseguia, mas cada vez pecava menos. Paulo não vivia uma vida de pecado. Mas porque, por enquanto, estamos presos ainda a esse corpo, pecamos aqui e ali. Não temos mais a condenação do pecado, mas o pecado ainda habita em nós. Entendeu, meu querido irmão, minha querida irmã? Isso está muito além de qualquer viés denominacional. Isto é pura Bíblia, fiel à palavra de Deus. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece a quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. É uma ordem. Portanto, só confessa o nome do Senhor o salvo. Só é salvo quem crê. Só crê através da fé. A fé é dom de Deus. Se é dom de Deus, Deus me salvou, Ele me justificou. O pecado não me condena mais, mas eu ainda estou preso com o pecado na minha vida. Então eu luto contra ele. Romanos 7. Mas não vivo uma vida de pecado. Estou sendo santificado, preparado, moldado para um futuro sem fim, a eternidade, onde não existirá pecado, a glorificação. Amós, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 2. Escolhi apenas vocês de todas as famílias. Meu irmão, tem texto mais claro do que este no Antigo Testamento? Você precisa de mais o quê? Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Olha Deus, o Criador. Agora você vai colocar uma escadinha e vai subir ao firmamento e dizer: Senhor, não concordo. Por que não escolheu a minha família? Por que não escolheu o Brasil, Portugal, Estados Unidos e sim Israel? Porque Israel nem existia. Deus criou como criou todos os outros povos. Apenas vocês de todas as famílias escolhi da terra. Por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Castigo contra a maldade de Israel. Israel havia pecado, estava em pecado. Deus diz que escolheu Israel de todas as famílias, de todos os povos da terra. Mas porque eles estavam pecando, Deus ia os castigar. E aí está um outro versículo dos muitos na Bíblia que nos mostra que Deus castiga quando continuamos pecando. Fora a caixinha de promessa, que só traz, não os versículos, mas a caixinha de promessa que só traz versículos de bênçãos, mas tem versículos de maldição. Deus pune o crente, o protestante, o salvo, se ele permanecer pecando. Me permita o termo. E pune doído. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Essa versão é a versão corrigida, usada pelo lado pentecostal no Brasil, que é enorme, talvez o maior. Vou ler. E diz a mesma coisa. De todas as famílias da terra, a vós escolhi, somente vocês. Olha aí a predestinação. Por que ele escolheu todas? Porque soberanamente ele não quer e não quis. Conheci, portanto, o que é conhecer antecipadamente, antes de nascermos. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Eu vou castigar se vocês continuarem pecando. Versão revista e corrigida. Conhecer aí é agrado, escolha divina. Olha aí a escolha divina presente, e nunca a escolha humana. Mateus 7, 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, nunca antecipadamente escolhi vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse versículo é muito usado, muito citado, mas não verdadeiramente pregado. Isso se refere à escolha feita na eternidade. Deus não escolheu antecipadamente, então se afasta de mim, diz Deus, porque eu nunca escolhi vocês, vocês não são meu povo. Neemias disse isso para Sanbalat, Tobias e Gesem. Vocês não têm parte conosco. E aí houve uma separação daquele povo que seguia os três, do povo que estava com Neemias reedificando os muros de Jerusalém. 1 Coríntios 8, versículo 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus.
Deus se agrada, porque Deus escolhe. Então, primeiro Deus escolhe lá na eternidade. Ele diz, mas eu amo a Deus, aí Deus me ama. Eu tenho ouvido muita mensagem dessa. Isso é uma falácia, uma mentira, e mentira é um pecado. Então, vamos ver o que a Bíblia diz disso? Pois Deus só conhece os que o amam. Então, eu tenho que amar para Deus me conhecer. É mesmo? Então, vamos ver 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Notem que primeiro sempre está Deus. Deus fez, Deus faz, Deus escolhe, Deus predestina, Deus vem até o homem, Deus salva, limpa, justifica, santifica, glorifica e leva para o fim eterno, que é a eternidade. Nunca o homem. Por isso, monergismo é bíblico. Dentro da salvação, Deus faz tudo, o homem não participa de nada. Nada, pastor, nada. Isso não me isenta de fazer boas obras, porque o salvo, o eleito, o justificado, o que está sendo santificado, vai fazer boas obras. E boas obras estão longe de ficar dando cestinha básica, de ficar levando pãozinho na favela. Isso é uma ação social, mas isso não é a parte principal da igreja. Não que o salvo não possa fazer isso, se você tem condição. Mas primeiro é levar a palavra de Deus. Veja que 2 vezes Jesus, oportunamente, porque já se fazia tarde, deu o comer fazendo multiplicação de pães e peixes. E aí diz o texto, numa leitura numa aplicabilidade muito humana, Deus viu, porque Deus deu sempre, Jesus sempre vê, Jesus é Deus, viu o interesse. O povo só estava indo para comer. Nunca mais Jesus fez milagres desse tipo. E veja, só atendeu a uma necessidade momentânea, a refeição da hora. E tem igrejas que criam a sua base com uma ação social o ano inteiro. Fervilham de pessoas entrando na igreja para comer, para ter a cesta básica, para ajudar. Quando não tem um pastor no púlpito com algum membro fazendo uma campanha política, quando o púlpito é feito somente para pregar a palavra de Deus, a Bíblia não tem compromisso nenhum com política, com viés nenhum. Deus só tem compromisso com o pastor quando este prega fielmente a palavra dele. Só tem compromisso com a igreja que vive fielmente a palavra dele. E isso vai nos causar, para os que não são eleitos, animosidade, perseguição. Isso é bíblico. Difícil, mas verdade. 1 João 3, agora a carta. 1 João lá, vizinho de Apocalipse. 3, versículo 1. O último versículo que eu quero analisar. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Meu irmão, como é que você que quis Deus? Deus é que me concede. O amor dele é que fez o Filho vir. O Filho veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por vontade do Pai num único plano. Não tem um plano B. Deus decretou que Adão e Eva iriam cair. Deus não é surpreendido dormindo numa rede divina, especial, porque Adão resolveu ouvir a mulher, que é a parte mais fraca do relacionamento, e não a inferior. O diabo tentou Eva. Eva seduziu Adão. E Deus chama as falas o homem. Meu irmão, você é o líder sacerdotal. Você é o líder do lar, não é a sua esposa. Marque culto bíblico. Chame a família para orar. Ensine os padrões bíblicos. E isso não destitui a esposa de ter que fazer o mesmo. Mas você é o líder. Eva peca primeiro. Deus chama primeiro Adão. Isso é uma mensagem bíblica. Não é uma mensagem denominacional. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, nos deu, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque fomos feitos adotados, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Não se incomode que na sua rua os vizinhos, os parentes não concordam com você, mas isso é bíblico. Só vão concordar aqueles que Deus sela, os próprios irmãos de Jesus na carne, epitelia, sangue. E isso está claramente descrito no Novo Testamento, no período neotestamentário. Não estão aqui os seus irmãos, e aí dão o nome dos 4 irmãos meninos.
Porque José tem a relação sexual com Maria depois do nascimento virginal, espiritual de Jesus. Casamento não é pecado. O pecado é a ação sexual fora do casamento. Isto é bíblico, mas fere muito ensinamento e muito viés teológico, que não prega a Bíblia, prega doutrinas humanas. Portanto, a gente encerra aqui a análise do versículo 29 somente. Veja quanta coisa foi dita, quanto versículo foi analisado, somente de um versículo. Somente um versículo. Pois aqueles que de antemão conheceu antecipadamente, também os predestinou. Olha, vão por ali, eu dou o rumo e vocês não vão sair desse rumo. Deus coloca sobre nós perseverança dos santos. Por isso a gente peca, mas Deus não abre mão da gente. Todo aquele que tu me dás, todo é um grupo limitado. Consulte um professor de português, se você não sabe grego. E o que vem a mim, de modo nenhum, forma alguma, lançarei fora. Porque Deus atrai. E o salvo não vai dizer, estou salvo, então vou pecar. O salvo não quer pecar, quer uma vida de perfeição. A gente luta contra o pecado. A gente se entristece quando peca. A gente cada vez tem menos gosto pelas coisas terrenas. Porque cada dia que passa, Deus está nos santificando e nos preparando para um futuro sem fim. A eternidade. E nós vamos viver juntos com o Pai. Nesse fim, que não tem interrupção, que não tem a presença do pecado. Por enquanto, vivemos com o pecado em nossa vida, mas ele não nos condena mais. Não vamos ser mais julgados, já fomos, e Jesus nos deu a vida eterna, porque pagou um preço altíssimo, a sua própria vida. Sofreu e morreu, porque era imposto pelo Pai esse castigo, e ressuscitou para nos garantir, selado pelo Espírito Santo, a vida eterna. E esta ninguém nos tira. Deus abençoe. Eu quero orar por você e convidar você para assistir a segunda parte dessa exposição, que será do versículo 30 no próximo domingo. Senhor, despede-nos agora na Tua graça, na Tua companhia. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos a entendermos que muitas vezes, o texto nos causa transtorno porque mostra o nosso pecado. Permita que a gente abaixe a cabeça. Concorde com o texto que a Tua palavra é imutável, nós somos vermes, pecamos, Senhor. Ajuda-nos a vivermos para Ti. Ajuda-nos a pregarmos a Tua palavra a todos, não sabemos quem Tu vais tocar, a quem Tu vais revelar. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso único Salvador. Amém. Tenha um bom fim de semana, desfrute do quarto mandamento, o dia do Senhor é hoje. Não faça nada que venha envergonhar esse dia. Viva para Ele, no domingo e nos demais dias da semana, por toda a tua vida. Deus te abençoe.